E a gente fazia altos movimentos lá dentro da rede. E Glauber Rocha assistiu, ficou louco. Falou, que coisa incrível, isso aqui a gente pode desenvolver e tal. Mas, então, é só para dizer que ele sempre estava por ali junto. Era uma integração. Eu lamento muito hoje que eu vejo muito setorizado, mesmo tendo criado os BIs, os bacharelados interdisciplinares. Eu não vejo essa integração espontânea que era. Eu vivia na escola de música. Eu fiz aula com o Smetak, cansei de tocar nesses aparelhos. Eu não sou músico, sou péssima em música. Graças a Deus tenho um filho que são músicos. Mas eu gostava de música. Então, eu fazia as aulas do Smetak, eu fazia as aulas de seminário de música de vídeo, né? A gente tinha cara de pau de fazer. Eu não sou da área, mas eu quero aprender, quero saber o que é isso, né? Então, foi um momento muito rico de trocas, né? E agora você. Boa noite. Eu não queria fugir em nada do tom da mesa, que é um tom de memória, ok? E eu quero falar da minha... Posso falar de pé? Tem um pessoal ali atrás que está se esticando o pescoço, então eu vou deixar mais confortável para todo mundo, até porque eu adoro ficar de pé. Então eu vou fazer essa aproximação mais bacana. Prometo não dar aula, porque exatamente eu não queria quebrar esse clima gostoso. Primeiro agradecendo a Fernanda Maria Torres, o nome inteiro, por estar aqui participando da mesa com vocês e lembrando da memória que eu tenho da pré-Tropicália. Porque eu acho que aqui todo mundo tem uma memória também da Tropicália. Então eu não quero fugir em nada da mesa e quero trazer a minha memória também. E aí eu vou lembrar duas cenas para vocês, tá bom? A primeira cena é que eu sou atriz e aí em 2000 eu estava participando de um espetáculo chamado A Mulher Sem Pecado, e quem dirigiu foi aquele outro alemão ali atrás, o Hadler. E eu estava no camarim, eu dividia o camarim, por ousadia minha, com Carlos Nascimento. Quer dizer, por quê? Porque uma menina que vem lá de São Caetano, depois da Liberdade, entrando no Teatro Baiano, eu queria mais era entrar e conhecer todo mundo. Pedi para ele para dividir o camarim, porque é no camarim que acontecem as melhores conversas. E aí eu estava ensaiando uma parte de um texto que eu ia apresentar na escola de teatro, que é esse aqui. Eu falava assim, as três irmãs. Um dia as pessoas saberão para que tudo isso serviu. Todo esse sofrimento. E aí não vai haver mais mistérios para vocês. Mas até lá nós temos que trabalhar. Nós temos que continuar trabalhando, porque é tudo que a gente pode fazer. Eu vou sair amanhã. Eu vou dar aulas numa pequena escola, no meio de uma cidade que ninguém conhece. E eu vou continuar trabalhando. É outono agora, chove lá fora, está tudo perto do inverno. Mais para trás. Mas, minha voz treinada. Não pode ir na frente. Não pode ir na frente? Fica aqui. É outono agora, logo chegará o inverno e a neve estará espalhada por todo lado. Mas eu estarei aqui nessa pequena escola, trabalhando com vocês. Eu fechei a minha boca e Carlos Nascimento falou assim, você interpreta igual a Sônia dos Humildes. Uau! Eu, boba, menina, já falei pra vocês de onde eu vim, pegava o meu BR da Liberdade para atravessar a cidade, porque é outra cidade, né? São Caetano que mora lá, sabe? Não sei se o metrô vai chegar lá um dia, mas vamos lá. E aí eu falo, quem é Sônia dos Humildes? Como é que eu posso parecer uma atriz que eu nunca assisti em cena? Isso ficou na minha cabeça que nem uma minhoca atrelada à minha própria pergunta. É boa, né, Cacá? Eu adoro, sou super fã do Cacá, do Carlos Nascimento, e fala, boa! Enfim, era a resposta dele. Vamos lá, outra cena. Trabalhei com teatro, trabalho com teatro há 16 anos e me formei também em jornalismo. Porque na minha casa a gente tinha que ter uma outra fonte de
de renda. Jornalismo é outra coisa. Aí eu cheguei, a primeira, o desejo, teatro, aconselho. Aí eu estava entrevistando o Tom Zé, louca, fã, fascinada, eu queria já desculpas para entrevistar todo mundo que eu queria entrevistar. Eu entrevistei a Lia também, que eu amo. Enfim, eu falei, Maria Conselheiro, com várias histórias no entrevistando Maria. E aí entrevistei Tom Zé e eu falei assim, mas Tom Zé, você estudou na escola de teatro? Um dia eu perguntei isso. Aí ele olhou para mim e falou, quem não estudou na escola de teatro? Essas duas histórias parecem tão distantes, elas para mim representam bem o que é essa memória do pré-Tropicália que a gente está fazendo aqui. Aí se a gente for olhar para os acadêmicos, eu não acredito nos acadêmicos, mas eles existem. Os acadêmicos existem. Eu não acredito, você é uma. Pois é. Não acredito nos acadêmicos, mas eles existem. E aí você vai entender, vai lá ler tudinho, o que é a Tropicália, quando é que começa, quando é que termina, tem início, tem fim, tem morte, né? Tem velório, tem ressurgimento. E aí tem uma coisa assim, que é 67, com o lançamento do segundo LP de Caetano, que é o primeiro solo dele, que é Caetano Veloso. Bacana, né? No dia que eu lançar um LP, Gil, com você, meu querido. Eu vou chamar Juscelene Santana exatamente para botar minha marca, Juscelene. Fabuloso, Caetano Veloso, Caetano Veloso. Lá tem a música Tropicália e 67, dizem os acadêmicos, começa isso tudo. Mas quando você vai fazendo exatamente essa puxada de fio, você vai vendo por onde é que estão todas essas tramas. E é um grande tecido. É importante a gente perceber que isso tudo que as meninas, a intimidade, mas tudo que as meninas que viveram como meninas nessa época, a Lia falando aqui, gente, eu tinha 17 anos, eu acho isso fascinante. Vamos combinar o que a gente estava fazendo com 17 anos? Eu não vou dizer, não vou ter vergonha. 17 anos, estava no meio do coração, né, no olho do furacão, fazendo as coisas acontecerem. Então, nesse sentido aqui, o que é esse 67, 68? Para a gente entender, que era um pouco a minha preocupação, eu queria entender, por exemplo, a pergunta de Cacá, aliás, a afirmação. Você parece Sônia dos Humildes. Você parece Sônia dos Humildes. Vou contar logo o restante dessa história para a gente continuar. Eu já na escola de teatro, fazendo mestrado, eu fiz uma cena para Carlos Petrovich, que era meu colega do mestrado na época, a Vida de Roda. Aí Petrovich e o outro ator que estava lá, que era o pessoal do grupo, nós todos fizemos o mestrado, ele falou assim, e ela está aqui, você tem a voz de Hebe Alves. Aí eu falei, Hebe Alves eu conheço. Hebe Alves é cria de Sônia. Essa voz vem de uma geração. Você vai puxando e você vai vendo artista na terra de artista, artista na base, no sumo, seja esse primeiro artista reconhecido ou não. Que aí a parte que me interessa é quando eu vou estudar teatro. Porque quando eu fui estudar teatro, eu conhecia Martim Gonçalves, estava quase que espalhado no corredor. As pessoas falam do Martim Gonçalves, tanto no teatro quanto no jornalismo, o criador da escola de teatro. E existiam milhares de histórias que se contrabalanceavam, brigavam, eram paradoxos. Eu não sei se vocês já ouviram falar no nome de Martim Gonçalves, hoje ele é um teatro, mas mais do que tudo isso, ele é o terreno onde a gente construiu nossa história. E eu diria, cada um de vocês que estão aqui interessados hoje em cultura baiana, utilizaram um pedaço dessa história. Martim Gonçalves veio na primeira leva de professores para criar os institutos de artes. Ele não foi o primeiro convidado para organizar o então curso de teatro. O reitor Edgar Santos, inspirado em universidades americanas, que acreditavam que ter artes na escola permanecia o ambiente acadêmico em coesão. Então, o reitor Edgar Santos, ele teve assim, uma ideia um tanto quanto instrumental, como a gente fala. Para que serve a arte? Para manter a galera junta, para manter a galera unida. Isso não foi retirado do projeto inicial, se você ver qual era um dos objetivos do Edgar Santos. Até porque a arte que ele terminou trazendo não era arte necessariamente que ele gostava. Ele não gostava de dança moderna, ele gostava de balé, mas não trouxe bailarino. Ele não gostava de um teatro tão revolucionário como ele começou trazendo. E por que essas coisas aconteceram? Aí foi esse mergulho que é a tese de doutorado que
Muito obrigada, Lia. Lembrem, eu não vou falar sobre a tese aqui, vou falar das minhas memórias. Recomendo a todo mundo que quiser estudar a época, ler a tese de Sueli, maravilhosa, sobre Edgar. Orientada também, eu falo sobre Edgar. Orientada pelo professor Hackler, com várias contribuições de professores que ainda vivem na escola de teatro, que me deram documentos, entrevistas, e não só isso. Eu tive que sair da Bahia para entender essa história, porque a gente não guardou a nossa história aqui, ok? Martim Gonçalves, como muitos outros, foi um homem do revolucionário, sim, mas ele não foi o primeiro diretor a ser convidado. O Valdemar de Oliveira foi convidado para a escola de teatro e várias pessoas do eixo Rio-São Paulo disseram assim, não, eu não vou dirigir a escola de teatro na Bahia, eu não vou criar um curso aí porque aí é muito longe. Eu não vou sair do eixo. Não se chamava eixo Rio-Sul. Então é importante a gente colocar em perspectiva de época, que era muito difícil sair do eixo sul-sudeste para você construir uma carreira de arte aqui. E essas pessoas ousaram sonhar um país que em muitos aspectos, muitos não deu certo. Esse país sonhado pela geração de 50, em muitos aspectos não foi ao que ela queria, ao que ela almejava. Nesse sentido, quando eu vejo essa carta de Martim, afinal, topando vir, você percebe quem veio como diretor. O Kohreuter, ele já tinha seminários de música em Teresópolis e algumas cidades interioranas do Rio de Janeiro e São Paulo. Mas, de certa forma, Kohreuter, ele era um outsider no ambiente da música erudita brasileira. Isso não é à toa para a gente entender porque que alguém com esse perfil topa vir para cá. Porque era a chance dele construir, afinal, um ambiente de produção. Kohreuter é o primeiro, vem em 55, na verdade, surge como seminário de música, 54. 55 deveria ser inaugurada a escola de teatro, mas a escola de teatro não é inaugurada em 55, é inaugurada em 56, junto com a escola de música, de dança, com sua direção correta, vocês corrigem, né? A gente está nesse Ctrl-C, Ctrl-V aqui, vocês corrigem para mim. Nesse sentido, é importante perceber por que o Martim não faz isso. Porque ele acreditava que a escola no Brasil, uma escola brasileira, definitivamente, tinha que fazer duas coisas que é o que o tropicalismo vai fazer, seguindo, na verdade, os ideais de 1922. A gente precisa misturar as tradições brasileiras, profundamente conhecê-las, e, ao mesmo tempo, abrir a boca para o imperialismo de todas as cores que a gente nos aflige. Todas as cores. E isso é um ato de coragem absurdo, porque não é simples fazer essa mistura, não é simples fazer uma sopa saborosa, porque sopa não é de Maria, uma sopa saborosa que botava todo mundo na sustância, como a gente diz lá em São Caetano, né? Todo mundo tem que sair realmente para pegar essa blusa para voltar para casa. Nesse sentido aqui, esse ideal, ele perpassa pela história da nossa cidade. Eu quero atender ao que os imperialistas mandam, e são muitas coisas bacanas. Nós todos somos filhos da pátria que nos pariu, e essa pátria ela é mixigenada desde sua origem. O que você vai entender com Martim Gonçalves é a coragem e a ignorância que depois vai se fazer com o trabalho dele, que era de exatamente reconhecer, fazer pesquisa de foto, mas pesquisa de instrumento, pesquisa de manifestação popular, de como funcionava o candomblé da Bahia. A primeira gravação de um candomblé brasileiro é gravada no palco do Teatro Santo Antônio. Essa gravação eu tenho aqui, ela foi descoberta no meio da tese de uma forma absurda. Eu com uma outra pesquisadora alemã pegamos um fio, puxamos e descobrimos. Que loucura! E quem pagou essa gravação foi o dinheiro americano, porque Martim Gonçalves, como era médico, conseguiu uma verba pela Rockefeller para mandar dinheiro para o teatro. Vocês entendem isso? Por que como médico? Não entendi. Martim Gonçalves é formado em medicina em 1941 em Pernambuco. A relação que ele tinha com as verbas vinham pela Fundação Ford, pela Fundação Rockefeller, via as escolas de medicina. Como médico, ele conseguiu entrar para a escola... Edgar também é médico. Quando a gente vai ver, eu não vou mostrar foto nenhuma para vocês, eu vou ficar mostrando só o computador, não vai dar tempo. Como eu vou, não vai dar tempo. É muita coisa, gente.
O que acontece? Edgar, ele era... essa turma toda, quando vai receber dinheiro, que dinheiro para artes? Não tinha dinheiro para artes. Era preciso achar um jeito para o dinheiro vir pela medicina, porque ele era médico, e aí via a Fundação Rockefeller e via, vou fazer de novo, porque é exatamente isso que faz. É isso que faz o problema dar errado. Porque não tinha ninguém em teatro que criasse no Brasil, na verdade, uma escola de teatro, não um departamento, não um centro ligadinho a letras, ou ligadinho a direito. E eu não estou desprezando nenhum dos outros cursos, porque eu vou dizer que o mais importante é teatro, lógico, né? Nenhum outro é tão importante, isso é lógico, mas é importante perceber a centralidade de criar uma escola de teatro. Por que acontece isso? Aí uma série de retroinfluências. Porque a escola de teatro, durante muito pouco tempo, é preciso lembrar que Martim bota a pedra fundamental da escola em 56, porque se disse, essa escola, existe a escola aqui, mas em 57, que na verdade esse casarão, que eu espero que vocês conheçam, todos aqui, que funciona no Canela 27, ok? Dever de casa para quem não conhece.